dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o professor Bruno Amâncio, tranquilo, beleza? Espero que todas e todos estejam muito bem. Estamos aqui saindo de Niterói, na ponte Rio-Niterói, já tem um caô lá na frente. E hoje, o que eu vou tentar propor de conversa para vocês? Como vocês já estão bem cientes, por conta do título do vídeo, vamos introdutoriamente conversarmos a partir dos meus apontamentos sobre a SBM 400SS, a moto crossover da linha SBM Shinerai, em parceria com a Lifan Motors, uma moto que carinhosamente vem sendo chamada de cara de geladeira. Eu gostei da moto, né? Eu acho que ela é uma macetadeira ou macetadora, porque ela vai macetar, na minha concepção, óbvio, e a minha concepção é apenas a minha apreensão da realidade, que todos nós estamos inquestionavelmente presentes, num grau menor ou maior, mas estamos todos dentro de uma determinada realidade. Essa SBM 400SS eu achei uma moto fenomenal, óbvio que na superficialidade, né, da minha avaliação, porque eu ainda não tive o prazer de pilotar a motocicleta. Espero que quando ela chegar aqui no estado do Rio de Janeiro, ela esteja disponível para test ride. E eu acho que é uma das iniciativas que a SBM Shinerai começou a introduzir no mercado de motos do Brasil, muito bom, muito satisfatória, por conta de não ser as mesmas motocicletas da Shinerai, mas são motocicletas diferentes que carregam a ideia de motocicletas premium através da linha SBM, em parceria, até onde eu sei, com duas relevantes montadoras aí no cenário internacional, que é a QJ Motors, e a Lifan. Eu acho interessante, pelo que a SBM 400SS apresenta, até mesmo com relação à sua estética, mas também com relação à motorização, com relação a sua elétrica e eletrônica, com relação à sua proposta de uso, de pilotagem, e eu acho que a moto é sim, evidentemente, uma moto com uma disposição aventureira. Não digo uma disposição aventureira relacionada a você fazer grandes off-roads, né, de níveis avançados, né, com grande grau de
de obstáculos difíceis, mas como propõe o comercial, a pessoa que tem determinada habilidade em andar em estradas, que eu digo, estradas de chão, né, estradas não asfaltadas, me parece que a moto vai se desempenhar bem. Olha a velocidade da luz. E assim como, no geral, é uma moto divertida, né? É uma moto grande, é uma moto pesada. Algumas pessoas podem usar o termo jocoso de trambolho, trambolhuda, trambolhão, mas ela é tão trambolhuda, tão trambolhona quanto qualquer outra motocicleta que dialoga com esse estilo de crossover, né? Algumas têm mais peso, outras têm menos peso, mas mesmo assim eu ouso dizer, né, ouso porque eu ainda não pilotei a motocicleta, estou tendo o embasamento através do que eu vi de fotos, de vídeo. Sobre motocicleta pesada, eu tive algumas motocicletas pesadas, desde muito antigas, quanto um pouco mais novas, né? Minha motocicleta antiga pesada era uma Yamaha XT600Z, de escola, ano 2001, não é uma motocicleta relativamente leve. E motocicleta mais nova, pesada, eu tive uma Himalaia 411, na verdade essa motocicleta era da minha companheira, Carolina. E atualmente eu tenho uma Dominar 400, então ambas motos não são conhecidas por sua leveza, e sim pelo seu peso, né, pela sua estrutura pesada. E aí eu acho interessante fazer um contraponto com algumas motocicletas que tem no mercado, seja pelo preço que elas conseguem atingir, mesmo que com menor cilindrada, cavalaria, tecnologia. Bom, e aí para essa conversa, eu acho saudável e inteligível, enquanto exemplos para comparações, seja para quem pode gastar um pouco mais, seja para aquele que tem um orçamento mais moderado, né, mais comedido, algumas motocicletas que eu até, em certa medida, as admiro, embora eu não concorde com a estratégia de relação comercial que essas montadoras e suas concessionárias exercem conosco, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em naturalizar os 50 anos que a Honda e a Yamaha têm no Brasil e o quanto, durante o seu período de colonização comercial, explorou alguns consumidores como nós, né? Ou como eu. De repente você não se identifica como consumidor explorado, seja lá o que você venha entender enquanto exploração, mas tudo bem. Não concordo, né? Eu acho que durante esses 50 anos ela apresentou pouco para nós e cobrou muito, tanto elas quanto as suas respectivas concessionárias. Talvez seja porque as possibilidades de escolha que nós
tínhamos eram tão pequenas, tão diminutas, que pareciam que na verdade nem existiam escolhas. Ou você compra ou você não compra. Mas enfim, eu acho que para fazer um contraponto, para a gente refletir juntos, cada um ao seu modo e ao seu momento, eu trago aí, né, que é a SPM 400 SS, e eu trago também o que é o que apresenta, né, o que é e o que se apresenta a Honda Tornado 300, a Honda NX500, a Royal Enfield Himalayan 450, a Yamaha Lander 250 2026 com motor, salvo engano, o mesmo há 20 anos. E eu acho extremamente ganhesco, eu acho precário o argumento de que time que ganha não se mexe. Eu acho que vai muito além disso. Não é o time que está ganhando, então nós vamos mexer. Eu posso cobrar isso, paga quem quer e quem pode. E se quem quer não pode, problema não é meu. Eu vou oferecer isso, vocês vão pagar se tiver condição. Se não tiver condição, não compra. Superfatura o mercado de usadas. Motos de 10, 15 anos tendo uns valores absurdos. E eu sei disso muito bem, porque sempre tive moto relativamente antiga, e os custos de manutenção da moto antiga, que é revendida de forma extremamente cara, super valorizada, não coaduna com a manutenção da moto. Se você levar numa oficina particular, uma oficina aí de confiança, dependendo do público que essa oficina atende, você vai ter um serviço de qualidade efetuado por um preço razoável. Não estou falando baratinho, da oficina que faz os quebra-galho e depois a gente se arrasa. Não é isso. Coisa bem feita por um preço justo. Então, tem também a Zontes T350, que surge aí enquanto uma opção entre as novas montadoras, e uma outra montadora que já tem a nossa confiabilidade de fazer motocicletas duráveis, com qualidade, sem relativos problemas de pós-venda, etc. Que é a Triumph. E aí o modelo que eu trago em destaque é a 400X, a Scrambler 400X. Então a gente tem essas opções. Olha como já ampliou as opções para além das binárias. Dentro desse estilo trail, crossover, eu não coloquei a minha Dominar 400 da Bajaj, porque eu não tenho uma leitura sobre ela que me diz que ela é uma crossover. Eu acho que ela é uma naked, com algumas características que lembram uma crossover, mas ela, pra mim, não é uma crossover. É uma naked metida aventureira. E que nós, proprietários da motocicleta, podemos cada vez mais
fazer com que isso fique mais latente, mais visível. Então, com essas opções que a gente tem, a gente pode ter a ousadia, segundo as nossas peculiaridades, segundo as nossas demandas, as nossas possibilidades, de quebrar essa utilização entre as binárias. Porque a gente sabe que tem problemas, os problemas podem acontecer e muitas vezes eles acontecem sem que a gente perceba previamente, e aí a gente precisa de uma boa assistência, que é o famoso pós-venda. A gente precisa de disponibilidade de peça, a gente precisa trabalhar com datas e prazos, a gente precisa de um atendimento dentro do que concerne a mecânica, elétrica, eletrônica, bem feito. E eu acho que muitas vezes o empresariado vacila nesta composição. Às vezes o cara tem muito dinheiro para investir, relativo tempo trabalhando com diversos negócios, ou até mesmo com um determinado modelo de negócio, mas em certo sentido ele é meio tosco na composição referente a recursos humanos e colocar trabalhadoras e trabalhadores que vão compactuar com o desenvolvimento da marca como um todo. E aí dá merda quando isso não acontece. Quando eu simplesmente ofereço um salário, alguns benefícios, como se fosse ouro esses benefícios, a evidente situação desconfortável que é ser desempregado. Aposto nisso, né? A galera não quer ficar desempregada e vai trabalhar de qualquer jeito, e aí seleciona qualquer um. Muitas vezes também a estratégia, não sei se somente da montadora ou da montadora e da concessionária, com relação à compra de produtos, né? Não compra só o que for extremamente demandado e trabalha com uma certa lógica que é a crença na passividade ou na ignorância do consumidor ou consumidora. E aí vai desenvolvendo essa questão nas coxas. Então, se todas as novas montadoras que adentram o mercado brasileiro trabalharem com essa lógica, vai dar merda. Vai dar merda, porque não é que eu seja burro, mas eu não quero ficar me estressando, então eu vou pagar o dobro numa motocicleta que me oferece a mesma coisa que há 20, 30 anos atrás, porque é uma marca que está há 50 anos no Brasil. E muitas vezes eu só posso ter uma motocicleta para viajar, para trabalhar, para passear, para ir no mercado. Não tenho como ter duas motocicletas. O que é uma estratégia, né? Se eu tenho uma motocicleta para, no meu caso específico, né, que eu não tenho o privilégio de escolher aonde eu vou dar aula, então muitas vezes eu dou aula em lugares desassistidos do Estado como um todo, né, segurança pública inexistente,
E eu não posso ir para esses lugares, eu só tenho como ir para esses lugares com um veículo próprio. Não dá para depender do transporte público, que é deficitário. Então, se eu tenho condições de ter outro veículo, eu tenho outro veículo e utilizo um veículo para trabalho e o outro para outras atividades. Mas voltando à questão, tentando chegar aí no encerramento disso, né, eu acho que eu já coloquei um monte de elementos para construir aí uma possibilidade de conversa através dos comentários. É isso, né? Eu acho que principalmente a partir desse ano de 2026, eu especulo, eu suponho que a gente vai ter um leque de opções com relação a motocicletas muito maior do que a gente teve nos últimos 20, nos últimos 10 anos, né? E aí, assim, pouco me importa a quebra da hegemonia ou da colonização ou da exploração da Yamaha e da Honda. Isso para mim, enquanto consumidor, é o menos importante. E enquanto motociclista também. Eu acho que mais importante para mim é que eu tenha motocicletas de qualidade com preços razoáveis, né? Dentro de um sistema que a gente vive que é extremamente sacrificante, né? A gente praticamente paga para respirar. Mas eu não quero pagar 2 motocicletas para ter uma. E falando sobre isso, né, mas só botando uma pilha, tem a questão também da lei Ferrari, que nenhum, quer dizer, pouquíssimos, né, teve 2 grandes influencers de motociclismo que falou da lei Ferrari. O resto, ninguém falou. Por quê? Eu deixo a provocação com vocês. Bom, meus amigos, minhas amigas, minhas queridas e meus queridos, eu fiz diversos apontamentos. Esse vídeo vai me dar um trabalho herculíneo para montar, mas eu acho que eu coloquei bons apontamentos para todos e todas. Se vocês tiverem disponibilidade de tempo, boa vontade para comentar, eu acho que vai ser muito bem-vinda, né? É assim que a gente constitui o que eu chamo de diálogo. E é assim, através de apontamentos convergentes ou divergentes, que a gente constrói novos pensamentos, tá bom? Então, tudo de bom, tudo de bem, saúde, cuidado e bons ventos! Olá, é débito.